Como eu saí de 75% para 85% de acertos nas questões de residência usando flashcards e questões. Bom, gente, esse foi um vídeo que muita gente me pediu para explicar como eu fiz para usar os flashcards para estudar para provas de residência. Eu dividi esse vídeo em vários subtópicos para ficar mais fácil de entender para vocês, e o primeiro deles é: qual a ideia dos flashcards? Cara, flashcard é um jeito de estudo, um método de estudo muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente, que é uma metodologia ativa e espaçada. Você cria frases curtas ou longas, independente da forma como você queira, e você tem que responder a pergunta da frase ou completar lacunas. E essas revisões vão passando de tempos em tempos, sendo ofertadas para você no teu celular ou no teu computador. Ou seja, eu criei um flashcard hoje, ele aparece para eu fazer hoje, amanhã, daqui 3 dias, daqui 5 dias, daqui 1 mês, daqui 1 ano, e assim ele vai se repetindo para eu consolidar esse conteúdo na minha cabeça. De uma forma ativa, que você mesmo tenta recordar aquele conhecimento sem você ler passivamente e ver a resposta. Essa é a ideia do flashcard. Você não pode fazer um flashcard, por exemplo, você viu o texto do flashcard, apertou em mostrar a resposta e aí sim, beleza, entendi. E não, você tem que ser ativo e tentar lembrar na sua cabeça para depois ver a resposta. Então essa é a ideia mais por cima dos flashcards. Subtópico número 2. Você precisa usar para passar na residência? Não. Eu recomendo que você use? Sim, tanto é que eu saí de 75% para 85%, e 85%, 86% foi exatamente a minha nota no Enamed. Se você tem um método que funciona melhor para você, que você acredita que te ajude, por exemplo, fazer resumo, eu acredito que resumo não ajuda tanto para a residência, porque você acaba não otimizando o seu tempo, principalmente para você que está no 6º ano da faculdade ou para você que já é médico e precisa estudar para residência. Cara, a gente tem que otimizar tempo. Semana de internato é corrida, você não consegue fazer tanta coisa. Então, assim, fazer resumo é uma metodologia passiva e que você não vai abrir, ou a maioria das vezes você não vai abrir aquele resumo daqui 5 dias para ler ele de novo e relembrar o que você estudou. Então, assim, os flashcards funcionam dessa forma. Revisão espaçada e você evita de esquecer de revisá-lo, entendeu? Tópico número 3. Como eu comecei fazendo esses flashcards. Eu ainda vou mostrar para vocês na tela do meu computador como tá agora, mas eu comecei como todo mundo começa, fazendo flashcard de tudo que eu achava que era útil, fazia flashcards a rodo de uma aula inteira e acabava ficando muita coisa, e também eu fazia flashcards muito longos, ou seja, eram blocos de texto enorme que eu ficava lendo o flashcard, demorava, sei lá, 30 segundos para ler ou 1 minuto para ler o flashcard, e eu nem sabia mais o que estava perguntando, porque era como se fosse um resumo dentro do flashcard. E dá para você fazer isso? Dá, mas tá errado, entendeu? Porque a ideia do flashcard é você ver poucas palavras e tentar responder aquilo de acordo com aquele conteúdo. Então, assim, em vez de fazer igual eu no começo, que fazia um bloco de texto, subdivida aquele texto em vários tópicos, vários flashcardzinhos, para você relembrar. Mas não precisa ser de tudo que tem naquilo. Faça só dos pontos que você tem mais dificuldade, que você acha que vai esquecer, que é mais decoreba. O resto você vai pegar de acordo com as questões que você vai fazer. Mas assim, essa parte não é muito fácil, você vai aprender com o tempo. Eu demorei um tempo para pegar o jeito ali de como fazer os flashcards, então assim, não adianta eu te falar que você tem que fazer flashcard curto. Você que tem que começar a otimizar os seus flashcards de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu gosto. De forma que eles fiquem rápidos, ágeis, e que você responda aquela pergunta, uma pergunta curta com uma resposta curta, ou uma lacuna curta que você vai inserindo palavras curtas, sem texto longo, sem coisa muito difícil e complexa para você não gastar tanto. Se não chega no final daquelas 1 hora, você fez 50 flashcards, isso é muito pouco. Tópico número 4. Quantos e quando eu devo fazer os flashcards no meu dia? Olha, no final, ali, na metade de junho, julho, eu aprendi a fazer da seguinte forma. Em vez de fazer em 2 horas contínuas vários flashcards para finalizar todo aquele set que eu tinha, eu dividi o meu dia no seguinte: eu fazia 1/3 de manhã, 1/3 na hora do almoço e 1/3 de noite. Dependia muito do meu rodízio, então você tem que conseguir adaptar. O que eu recomendo é, não faça tudo de uma vez. Dá uma parada, descansa, faz meia hora no primeiro bloco, depois faz meia hora no segundo bloco. Usa o método Pomodoro, o que você achar melhor, para não ficar 1h30 sem parar fazendo flashcard, que você não vai acabar absorvendo tudo que você está vendo ali. Eu, por exemplo, eu ia de ônibus pro hospital. Então eu pegava aquele tempo que eu estava no ônibus e ia fazendo flashcard, cara. Chegava na volta para casa, faz mais flashcard. Mas eu sempre dividia, eu não tentava fazer tudo de uma vez. Exceto final de semana, que era mais tranquilo, que eu conseguia fazer tudo de uma vez. Respondido quando? Quantos eu devo fazer? Quanto for necessário para você tentar zerar ao máximo o teu dia. Eu sei que muita gente fica atrasada, tanto é que eu vou mostrar configurações de como você seta isso melhor, mas a minha média era de 300 a 400 flashcards por dia, mais pro final do ano, ou seja, agosto, setembro, outubro, quando tava chegando as provas. Antes você pode até adaptar, fazer 100, 150, 200. Isso levando em conta que os meus flashcards eram curtos e não eram blocos de texto, por isso que eu conseguia fazer um pouco a mais. Obviamente, se você conseguir fazer mais, 500, 600, sei lá, o quanto você aguentar e estiver disposto a fazer, beleza. O importante é você responder certo, com calma e sem
enganar o teu cérebro vendo o flashcard, clicando em mostrar a resposta e lendo o que estava escrito e bola pra frente. Não é assim que faz flashcard. Você tem que tentar lembrar por você mesmo e caso você não lembre, você aperta novamente e deixa ele para rever logo daqui 10 minutos. Não tenta enganar teu cérebro. Agora a parte mais interessante, que é o que vocês mais queriam, é como eu configurei o meu Anki, como eu fazia subdivisões de tópicos e etc, para vocês darem uma olhada. Também vou ensinar alguns macetes de tipos de flashcards para vocês verem. Bora ali então. Agora eu vou mostrar a parte que interessa, que seria o Anki em si. Essa aqui é a tela principal do Anki, você vai começar com ela vazia, mas para criar um baralho, você só vem ali embaixo e clica no criar baralho. E depois que criar um baralho, você pode adicionar subbaralhos dentro desse próprio baralho. Então aqui, por exemplo, eu tenho vários: clínica cirúrgica, clínica médica, GO, pediatria preventiva, erros e erros de prova. Esses dois vieram depois. Aqui em clínica médica, por exemplo, eu tenho vários outros subtópicos e dentro deles tem vários aqui. Isso era de acordo com as aulas do meu cursinho. Então, por exemplo, se eu tinha uma aula de dispepsias e DRGE, eu fazia um subtópico da aula. Eu vou dar um exemplo de como você pode adicionar tópicos e subtópicos. Você pode clicar aqui na matéria de clínica médica, você vai vir nesse botão adicionar, vai clicar aqui no baralho, vai clicar no adicionar, e aqui você vai colocar dois pontos duas vezes, e vai colocar, sei lá, exemplo. Clicar em OK, e aqui ele já vai estar criando o subbaralho de exemplo, que está aqui. Isso você pode fazer várias vezes, tá? E para adicionar os flashcards propriamente dito, você vai aqui em adicionar, e aqui você pode fazer vários tipos de flashcards. Esse aqui é o básico que já vai estar setado na tua conta. Então aqui você sempre vai colocar na frente a pergunta e no verso a resposta. Ou seja, aqui qual a dose máxima de simvastatina que pode ser usada com lodipino? No verso 20 mg. Você vai clicar em adicionar, ele vai vir para essa área aqui. E quando você clicar em estudar agora, ele vai estar aqui como novo flashcard, tá vendo? Você vai clicar em estudar agora e ele vai aparecer aqui, ó. Qual a dose máxima? Taraná, 20 mg. Beleza? Aqui embaixo vão ter as opções de revisão. Se você achou muito difícil e quer ver de novo, você aperta no de novo e ele vai aparecer o flashcard para você rever daqui 1 minuto. Se você achou ele difícil, daqui 6 minutos, bom, 10 minutos e fácil daqui 4 dias. Isso vai variar conforme os flashcards que você vai fazendo. Então, se eu entrar aqui no dia endócrino, eu vou clicar em estudar agora. Critérios de resolução da cetoacidose diabética. Vamos ver aqui quanto tempo ele aparece. De novo, 10 minutos, 25 dias para o difícil, 1,9 meses e 3,7 meses. Então o Anki já vai programando essas revisões para você não se estressar com isso. Uma dica que eu dou, quando tem, por exemplo, critérios de resolução de cetoacidose e ele tem 5 critérios, você vai colocar critérios de resolução e aqui entre parênteses 5, para você lembrar que são 5 critérios. Senão você sempre acaba esquecendo um. Assim, com 5 você sempre vai lembrar, tem esse. Fechou 5? Vou ver a resposta. Eu te mostrei o flashcard básico, que é você fazer uma pergunta e dar a resposta. Agora eu vou te mostrar um outro tipo de flashcard que eu usei bastante da metade do ano para cá. Vou clicar aqui em adicionar e você vai clicar em tipo e omissão de palavras. Vai escolher e agora ele vai mudar o tipo de flashcard. Eu vou colocar aqui, ó, a mesma frase. Qual a dose máxima de simvastatina que pode ser usada com lodipino? Mas eu vou mudar essa pergunta. Eu coloquei ela como a dose máxima de simvastatina que pode ser usada com lodipino é 20 mg. Agora eu vou esconder o 20 mg para eu tentar lembrar ele de cabeça. Você vai selecionar o 20 mg e vai clicar nessa chavezinha aqui, ó. Cliquei, escondeu. Vou clicar em adicionar. Esse verso extra é caso você queira adicionar uma informação a mais. Por exemplo, doses maiores podem fazer dor muscular. Vou clicar em adicionar, ele adicionou aqui, agora eu vou te mostrar como que ele fica. Estudar agora, esse aqui é o flashcard antigo, que é o básico, esse aqui é o novo. A dose máxima de simvastatina que pode ser usada com lodipino é, tá vendo que ele ficou escondido? Se eu apertar espaço, ele vai aparecer a resposta. E aqui, aquele verso extra que você pode colocar para revisar depois, mas a resposta está escondida. Outra variação que você pode fazer do mesmo tipo de flashcard é essa aqui. Eu vou colocar essa pergunta e agora eu vou esconder duas coisas. Você vai selecionar simvastatina e 20 mg. Tá vendo que ele colocou C1 e C1, né? Então vai ser tudo no mesmo flashcard. Vou clicar em adicionar e agora tem esse novo flashcard aqui, ó. Agora são duas palavras escondidas que eu vou ter que lembrar as duas. Então a dose máxima de simvastatina, que pode ser usada com lodipino, é de 20 mg. Apertei espaço, ele vai aparecer a resposta. E a última variação que eu também gosto é fazer dois flashcards a partir de uma única frase. Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vai selecionar simvastatina e vai clicar nesse primeiro, C1. Vai clicar em anlodipino e vai clicar nesse aqui que tem um maisinho, tá vendo? Quando você clicar nesse mais, ele vai aparecer como C2. Vou adicionar ele aqui. E agora ele vai criar dois flashcards em vez de um só. Então aqui, ó, ele apareceu escondido, a dose máxima de simvastatina, que pode ser usada com lodipino. E agora ele vai mostrar um invertido. A dose máxima de simvastatina, que pode ser usada com amlodipino, é de 20 mg. Então assim você consegue fazer mais flashcards a partir de um só, caso você tenha dificuldade para decorar duas coisas do mesmo tema. Outro tipo de flashcard que você pode utilizar é esse de oclusão de imagem. Você vai selecionar aqui oclusão de imagem, é o mesmo tipo de omissão de palavras, mas com imagem. Ele vai abrir uma caixa para você inserir a imagem. E aqui, ó, nessas opções, você pode esconder
alguma coisa da imagem que você tem que lembrar. Isso é muito útil para quem está estudando anato, por exemplo. Vou clicar aqui nesse retângulo e vou esconder esse I need. Escondi, vou clicar em adicionar, e agora quando eu for fazer o flashcard, ele vai aparecer escondido, e quando eu apertar espaço, ele vai aparecer a resposta. Não uso tanto, mas tem gente que gosta. Pausando o vídeo para falar que eu tenho um site de modelos de prescrição, então se você está no internato, ou se você é médico e está assistindo isso e faz plantão, eu tenho um site com vários modelos de prescrição, tem mais de 100 protocolos ali, que você pode gerar receita, gerar atestado, ver guia intra-hospitalar, dose, todas as prescrições, por exemplo, o paciente está com IVA, já tem o protocolo pronto com todos os medicamentos de IVA que você precisa prescrever para ele, tudo referenciado de acordo com o UpToDate, com as diretrizes mais atualizadas. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma conferida por favor, ele está de graça ali por um mês, você pode usar ele tranquilo, não tem compromisso nenhum, só peço que você me dê um feedback, que é muito importante para mim, é um novo empreendimento que eu tô tendo, então seria bem legal se você desse uma olhada. Só se registra lá, você não vai perder tempo e vai gostar do site, que ele tá muito bom, eu prometo. E de volta pro vídeo, vamos lá. Agora falando dos flashcards propriamente ditos. Eu subdividi ele nas grandes áreas e dentro dos subtópicos, como eu te mostrei. Mas outra coisa que eu acho que vale muito a pena você fazer são os flashcards de erros e erros de provas. Mas o que são? Vou clicar aqui e vou te mostrar. O de erros são mesmos subtópicos das grandes áreas, só que dentro de cada uma eu vou colocar as questões que eu errei. Então toda questão que você erra, você faz um flashcard dessa questão. Então meio que você nunca mais vai esquecer porque você errou. Isso era uma coisa que eu comecei a fazer a partir da metade do ano. Eu vacilei, devia ter começado antes, lá em janeiro. E cara, isso ajuda demais, porque você decora a questão que você errou, você decora o tema que você errou e é uma coisa que você já sabe que tem dificuldade. Então aqui, ó, quando eu colocava em clínica médica, tem revisões de questões que eu errei e que eu precisava retomar. Então, se eu clico aqui, são tópicos muito específicos de uma questão que eu errei, que eu não sabia, eu não fazia ideia, e que aqui eu coloco, polineuropatia saturnina causada pela exposição ao chumbo, entendeu? Uma resposta do tipo de omissão de palavras, de uma questão específica que eu errei, que provavelmente se eu ficasse fazendo esse flashcard várias vezes, quando eu voltasse para essa questão, por exemplo, repetisse ela alguma vez na vida, eu ia lembrar que a resposta é chumbo. Isso eu fazia para todas as questões que eu errava. Ou questões que eu acertava no chute, eu fazia um flashcard, ou alguma coisa que eu via que eu tinha dificuldade de decorar, eu já colocava aqui na parte de caderno de erros. Porque, sinceramente, se você fizer um caderno de erros físico, você nunca mais vai olhar esse caderno de erros. Aqui, você sempre vai ser forçado a revisar ele. E o outro tipo que eu fazia era os erros de provas. Clicando aqui, ó, erros de provas, eu coloquei todas as provas que eu fazia, e dentro dessas, quando eu fazia a correção dessa prova, eu já fazia os flashcards das questões que eu errava ou que faltava eu entender. Então, por exemplo, aqui eram questões do Enari. Eu clico aqui nas questões do Enari, estudar agora, e aqui vai mostrar as questões ou os tópicos que eu colocava de acordo com as questões que eu errava. Então aqui também, de novo, como você pode ver, eu gostava das omissões de palavras, porque era uma coisa que me ajudava a decorar pequenos pontos que eram mais difíceis de entender e de decorar. Sempre coisas que eu tinha dificuldade de decorar, não todo o conteúdo. Aqui é outro exemplo que é um flashcard de pergunta, um básico, só que eu colocava uma imagem. Então eu perguntava qual é esse sinal semiológico, que era uma questão do Enari, tá? Eu não lembro se era do Revalida, Enari. Então essa era uma questão do Enari que perguntava qual era esse sinal semiológico. A questão descrevia o sinal semiológico, eu coloquei a descrição ali de uma forma mais resumida, e a resposta mostrava em destaque o sinal semiológico, a resposta do flashcard. Aqui embaixo eu colocava uma descrição rápida sobre esse sinal, por exemplo. Aqui embaixo, como eu já fiz alguns flashcards de exemplo para vocês, vai aparecer 19 flashcards estudados em 3 minutos hoje, e o tempo que você gasta por flashcard. O ideal é que esse tempo por flashcard seja o menor possível, desde que você consiga fazer direito. Clicando aqui em estatísticas, você pode ver tudo que você fazia ou fez durante todos esses anos. Aqui em 2025, por exemplo, aqui mostra todos os dias que eu fiz, teve dia que eu não fiz, todo mundo erra, mas eu fiz a maioria dos dias de 2025, e você pode ver que aqui no finalzinho, que quando eu tava chegando perto das provas, eu dei uma cantada de bola e fiz mais revisões. Por exemplo, esse dia aqui eu fiz 473 revisões. Para muita gente pode ser muita coisa, para outros pode ser pouco, mas era o que eu conseguia fazer e o que me ajudava. Então sempre faça a quantidade que você consegue sem se passar muito. E aqui sempre vai aparecer as estatísticas de previsão de quantos flashcards você tem acumulados, as revisões que você tem que fazer. Você pode dar uma lida melhor conforme você vai fazendo, porque tem muita estatística legal de distribuição por hora, que horário você faz mais flashcards, qual que é a facilidade que você está tendo nos cartões. Mas isso é conteúdo mais para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa aqui foi a parte 1, a parte mais introdutória de como funciona o Anki. O Anki ele está disponível de graça para Android e no Windows. Eu acho que no MacBook, sei lá, se alguém usa da Apple, deve ter de graça. Mas para iPhone você tem que pagar. Eu sei que no Android eu consigo usar ele de graça. No iPhone você paga uma vez e tem ele para sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí nos comentários alguma dúvida que você possa ter, ou comenta qualquer coisa para dar engajamento para eu fazer mais vídeos como esse. Me dê sugestões de temas que vocês queiram ver por aqui nesse formato um pouco mais longo e tranquilo.